Em Hollywood, alguns rompimentos recebem mais publicidade que outros. Mas quando Elizabeth Hurley e Hugh Grant se separaram, a reação foi nada menos que uma tempestade midiática. Eles eram considerados o casal perfeito. Hurley, uma atriz e modelo deslumbrante, e Grant, um galã britânico elegante e espirituoso, estavam sempre nos holofotes. Onde quer que fossem, era um assunto garantido. Mas o que aconteceu quando tudo desmoronou? A história de amor parecia um conto de fadas realizado. Mais longe das câmeras havia uma reviravolta surpreendente que mudaria tudo. Por que eles terminaram? Como um relacionamento tão aparentemente mágico acabou implodindo? A verdade não se limitou apenas ao fim do romance, mas a um escândalo que abalou Hollywood e os corações dos fãs. O que aconteceu entre Hurley e Grant? Como o infame caso afetou suas vidas pessoais e profissionais? Elizabeth Hurley e suas lutas pessoais. Elizabeth Hurley nasceu em 10 de junho de 1965, em Basingstoke, Hampshire, na Inglaterra. Ela era a filha mais nova de Angela Mary, uma professora, e Roy Leonard Hurley, major do Corpo Educacional do Exército Real. Elizabeth tinha uma irmã mais velha chamada Kate e um irmão mais novo, Michael. Sua infância foi passada em um ambiente suburbano tranquilo, mas desde cedo ela demonstrou querer algo mais. Quando estudava na escola Harriet Costello, Elizabeth começou a se envolver com o estilo punk, pintando o cabelo de rosa e até mesmo fazendo um piercing no nariz. Ela contou que, quando tinha cerca de 16 anos, o movimento punk era muito popular na sua cidade natal, e ela abraçou o estilo. Elizabeth também dançava quando criança, e apesar de querer seguir na dança, acabou estudando inglês, sociologia e psicologia no ensino médio, antes de ir para o London Studio Center estudar teatro e dança. Sua carreira de atriz começou quando apareceu no filme Ária, de 1987. Foi a partir daí que sua carreira ganhou impulso, conquistando papéis em filmes como Passageiro 57, EDTV, Endiabrado, A Serviço de Sarah e Território Perigoso. Um dos seus papéis mais reconhecidos veio em 1997, quando contracenou com Mike Myers na comédia de espionagem Austin Powers. Um agente nada discreto, que ajudou a consolidar sua posição em Hollywood. Durante a década de 1990, Elizabeth também se tornou profundamente envolvida na vida profissional de Hugh Grant. Quando Hugh criou a empresa Simeon Films em 1994, Elizabeth foi creditada como produtora em diversos filmes, incluindo Medidas Extremas, 1996, e Mickey Olhos Azuis, 1999. Nem todo o período de Elizabeth sob os holofotes foi livre de controvérsia. No ano 2000, ela foi criticada por violar uma greve de atores para filmar um comercial da marca Estée Lauder. Como resultado, ela recebeu uma multa de $100 mil e acabou ganhando o apelido de Elizabeth Scabby pelos manifestantes. No entanto, ela se manteve determinada a seguir em frente e continuar construindo sua carreira. Em 2024, Elizabeth participou e produziu o filme Strictly Confidential, cujo roteiro e direção ficaram a cargo de seu filho Damien. Sua carreira passou por várias fases, indo da atuação à produção, demonstrando seu constante progresso na indústria. Além de seu trabalho no cinema e na televisão, Elizabeth também deixou uma forte marca no mundo da moda. Ela foi a famosa porta-voz da marca Estée Lauder desde 1995, conquistando fama global ao representar perfumes como Pleasures, Beautiful, Dazzling e Tuscany per Donna. Em 2001, Carolyn Murphy substituiu Elizabeth como rosto oficial da Estée Lauder. Mas Elizabeth permaneceu associada à empresa, assinando um novo contrato em 2010. Ela trabalhou ainda com várias outras marcas, incluindo Salone, lojas de departamentos Liverpool,
Lancel e outras. Elizabeth lançou até mesmo sua própria linha de moda praia, chamada Elizabeth Hurley Beach. Em 2005, vendida em lojas sofisticadas como Harrods, no Reino Unido, e Saks Fifth Avenue, nos Estados Unidos. Além do mundo da moda, Elizabeth também é conhecida por seu trabalho filantrópico. Ela se envolveu em causas como a conscientização sobre o câncer de mama, através de uma campanha especial da Estée Lauder, que criou um batom especial chamado Elizabeth Pink, para arrecadar fundos para a Breast Cancer Research Foundation. A avó de Elizabeth morreu devido ao câncer de mama, o que a motivou a se envolver ativamente em trabalhos beneficentes. Ela apoia diversas organizações como Prince's Trust, End Hunger Network e a Elton John AIDS Foundation. Tem especial interesse em causas relacionadas a crianças e as Forças Armadas, continuando a dedicar tempo e recursos para ajudar essas iniciativas importantes. Elizabeth Hurley não é apenas modelo e atriz. Ela é mãe, filantropa e empresária. Desde os seus primeiros anos em Basingstoke até se tornar uma celebridade internacional, Elizabeth tem mostrado sua versatilidade dentro e fora das telas. Seja atuando, desenhando roupas de banho ou arrecadando fundos para a caridade, Elizabeth Hurley provou ser uma força poderosa no entretenimento e no mundo da moda. Elizabeth Hurley e Hugh Grant começaram seu relacionamento em 1987, quando trabalharam juntos numa produção espanhola chamada Remando ao Viento. Na época, Hurley era uma atriz desconhecida, mas isso logo mudaria. Durante os anos 90, Elizabeth ficou famosa não apenas por sua carreira como atriz, mas também por seu relacionamento com Hugh Grant. O namoro deles atraiu muita atenção da mídia, especialmente após Grant se tornar um astro de Hollywood, graças ao sucesso do filme 4 Casamentos e um Funeral, em 1994. Elizabeth, sempre ao lado dele, chamou atenção durante a estreia do filme em Londres ao aparecer usando um icônico vestido preto da Versace. No entanto, o relacionamento deles não foi sempre tranquilo. Em 1995, Grant foi envolvido em um escândalo quando foi preso por solicitar serviços de uma prostituta. Apesar da humilhação pública, Hurley permaneceu ao seu lado e o acompanhou na estreia do filme 9 meses, demonstrando força e lealdade. Após 13 anos juntos, o casal terminou em maio de 2000, declarando que o rompimento havia sido amigável. O fim do relacionamento foi um dos rompimentos mais comentados da época. Em 2002, a vida de Hurley novamente teve uma grande reviravolta. Ela deu à luz seu filho Damian Charles Hurley, em 4 de abril. O pai, o empresário americano Steve Bing, inicialmente recusou-se a reconhecer Damian como seu filho, mas um teste de DNA posterior confirmou a paternidade de Bing. Apesar da controvérsia sobre a paternidade, Hugh Grant, ainda muito próximo de Elizabeth, tornou-se padrinho de Damian. Elizabeth também se tornou madrinha de várias outras crianças, incluindo os filhos de seus amigos próximos, como Patsy Kensit e Liam Gallagher, bem como os filhos de David e Victoria Beckham. Ainda em 2002, Hurley começou a namorar Arun Nayar, um empresário indiano. Os dois se casaram em 2007 e foram morar em uma fazenda orgânica de 400 acres em Gloucestershire, na Inglaterra, com seu filho. No entanto, o relacionamento não deu certo e em dezembro de 2010, Hurley anunciou que ela e Nayar haviam se separado. Hurley pediu o divórcio em abril de 2011, alegando comportamento irracional como motivo. O divórcio foi concluído em junho de 2011. Após o divórcio, Hurley voltou a encontrar o amor. Ainda em 2011, ficou noiva de Shane Warne, um jogador australiano de cricket aposentado. Eles se mudaram para Donington Hall, uma deslumbrante mansão histórica localizada perto de Ledbury, em Herefordshire, em 2012.
Infelizmente, o romance terminou em dezembro de 2013, quando foi anunciado que haviam se separado. Mesmo após a separação, Hurley continuou falando positivamente sobre Warren, especialmente após sua inesperada morte devido a um ataque cardíaco em 2022, aos 52 anos. Elizabeth homenageou o ex-noivo, demonstrando o amor duradouro que sentia por ele. Em 2025, Hurley voltou às manchetes quando revelou nas redes sociais que estava romanticamente envolvida com o cantor americano Billy Ray Cyrus. A notícia entusiasmou os fãs, marcando o início de mais um capítulo em sua vida. Além dos relacionamentos, Elizabeth viveu uma tragédia familiar em março de 2018, quando seu sobrinho Miles Hurley foi esfaqueado várias vezes por um grupo de homens em Wandsworth, no sul de Londres. Felizmente, ele se recuperou do ataque, mas foi um momento muito assustador para toda a família. Durante todos os altos e baixos de sua vida pessoal, Elizabeth Hurley se manteve firme e destacada no mundo do entretenimento. Desde seu romance inicial com Hugh Grant até seu histórico de relacionamentos e sua vida familiar, sua trajetória nunca foi comum, repleta tanto de desafios públicos quanto de sucessos pessoais. Elizabeth Hurley nunca utilizou sua popularidade de maneira negativa, envolvendo-se em vários projetos beneficentes ao longo dos anos. Seu envolvimento mais famoso foi com a campanha de conscientização sobre o câncer de mama da Estée Lauder, que produziu um batom especial chamado Elizabeth Pink, cujos lucros foram diretamente para a Breast Cancer Research Foundation. Elizabeth tem uma ligação pessoal com essa causa, já que sua avó faleceu devido ao câncer de mama, tornando sua dedicação ainda mais fervorosa. Além disso, ela esteve muito ativa em outras instituições de caridade. Em 2003, coapresentou o evento Fashion Rocks, que apoiava o Prince's Trust, instituição que ajuda jovens a alcançarem seu potencial. Em 2004, ajudou a lançar a iniciativa juvenil Get Into Cooking, incentivando jovens a desenvolverem habilidades culinárias. Também trabalhou para o End Hunger Network, que combate a fome no mundo, e para a Ark Children's Charity, que financia projetos educacionais e de saúde infantil. Elizabeth apoiou ainda o Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, no Paquistão, arrecadando fundos para tratamento e pesquisas sobre câncer. Além disso, é uma apoiadora ativa da Fundação Elton John contra a AIDS e da City Veterans Network, uma organização londrina que ajuda ex-militares a encontrarem oportunidades de reabilitação e emprego. Com seus esforços filantrópicos, Elizabeth Hurley demonstrou não ser apenas uma atriz e modelo bem-sucedida, mas também uma pessoa que realmente se importa em fazer uma diferença positiva no mundo. Hugh Grant nasceu em 9 de setembro de 1960, no Hammersmith Hospital, em Londres. É o segundo filho do capitão James Murray Grant e de Finvola Susan MacLean. Seu pai era oficial dos Seaforth Highlanders e depois teve um negócio de tapetes, além de praticar golfe e pintura nas horas livres. Sua mãe foi professora por mais de 30 anos, ensinando francês, latim e música em escolas públicas do oeste de Londres. Hugh tem um irmão chamado James, que trabalha como banqueiro de investimentos em Nova York. A história familiar de Hugh é bastante impressionante, com conexões históricas com nomes como Sir Walter Raleigh e William Drummond, o quarto visconde de Strahallan. Apesar da riqueza histórica, Hugh já declarou que sua família nem sempre foi abastada. Quando menino, ele passava os verões pescando e caçando com seu avô na Escócia, algo que relembra com carinho até hoje. A educação de Hugh começou na Hogarth Primary School, na St. Peter's Primary School e na Wetherby School, antes de ingressar na Latimer Upper School em Hammersmith. Na escola, ele era ativo nos esportes e nos estudos, jogando rugby, cricket e futebol,
além de representar sua escola no popular programa televisivo Top of the Form. Em 1979, ele conquistou uma bolsa para estudar literatura inglesa no New College da Universidade de Oxford, onde se formou com uma boa classificação, 2-1. Durante seu tempo em Oxford, Hugh envolveu-se com a Sociedade Dramática da Universidade e começou a atuar em peças de teatro, incluindo Noite de Reis. Sua estreia no cinema aconteceu com o papel principal no filme Privileged, 1982, produzido pela Oxford University Film Foundation. Após concluir a universidade, Hugh não correu imediatamente para uma carreira profissional em atuação. Em vez disso, experimentou diversos empregos. Trabalhou como assistente de manutenção no Fulham Football Club, deu aulas particulares, escreveu esquetes cômicas para a televisão e até mesmo anúncios para a rádio. Foi durante uma exibição de Privileged que Hugh foi notado por um agente de talentos que se interessou em representá-lo. Inicialmente, ele planejava realizar um doutorado em História da Arte, mas optou por tentar atuar por um ano para ganhar algum dinheiro. Pouco tempo depois, foi oferecido a Hugh um pequeno papel no filme The Bounty, 1984, que ele não pôde aceitar por não possuir o Equity Card, exigido para trabalhar na indústria. Por isso, Hugh trabalhou no Nottingham Playhouse para adquirir experiência e garantir o seu cartão. Cansado de desempenhar papéis pequenos, Hugh decidiu montar uma trupe de comédia chamada The Jockeys of Norfolk, com seus amigos da escola, Chris Lang e Andy Taylor. O grupo teve grande sucesso no Edinburgh Festival Fringe em 1985 e rapidamente conseguiu espaço na televisão. Em 1986, Hugh também obteve um papel na peça An Inspector Calls, apresentada no Royal Exchange Theatre, em Manchester, que recebeu críticas excelentes. Seu papel decisivo ocorreu em 1987, quando interpretou o personagem principal no filme Maurice, uma adaptação do romance de E.M. Forster. Sua atuação como Clive Durham lhe rendeu aclamação crítica e o prêmio Volpe Cup de melhor ator no Festival de Cinema de Veneza, junto com seu colega James Wilby. Este papel marcou o início do estrelato de Hugh, e ele logo se tornou famoso por seus personagens bonitos, porém atrapalhados. No fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, Hugh dividiu sua carreira entre cinema e televisão. Ele apareceu em filmes como White Mischief, 1987, The Lair of the White Worm, 1888, e interpretou Lord Byron no filme espanhol Remando ao Viento, 1888. Hugh continuou assumindo papéis diversos, como um personagem gay em Our Sons, 1991, e interpretando Frédéric Chopin no filme Impromptu, 1991. Apesar dessas aparições iniciais em várias produções europeias, Hugh mais tarde brincou chamando esses filmes de Europuddings, pudins europeus, produzidos com scripts estrangeiros combinados a atores ingleses. Ainda assim, esses papéis iniciais consolidaram Hugh como um ator versátil, preparando-o para sucessos ainda maiores no futuro. Hugh Grant nunca teve medo de expressar sua opinião quando se trata de política. Em 2011, visitou a conferência dos Liberal Democrats para discutir o escândalo das escutas telefônicas envolvendo a News International. Ele chegou até mesmo a se encontrar brevemente com o líder do partido, Nick Clegg. Grant foi bastante crítico em relação aos outros dois grandes partidos políticos britânicos, afirmando que os Liberal Democrats estavam em melhor estado de saúde por não estarem envolvidos nos escândalos que atingiram os conservadores e o Partido Trabalhista. Nas eleições gerais de 2015, Grant apoiou o deputado liberal-democrata Danny Alexander, chegando até mesmo a oferecer um jantar para o partido.
contudo, também apoiou candidatos trabalhistas como Tom Watson e seu ex-agente Michael Foster. Em um e-mail, Grant escreveu que, embora não estivesse completamente alinhado a nenhum partido específico, admirava líderes políticos que demonstravam coragem e integridade. Durante as eleições gerais de 2019, Grant tornou-se um ativo defensor do voto tático, buscando evitar uma maioria conservadora e interromper o Brexit. Ele participou ativamente de campanhas porta a porta ao lado de candidatos liberais-democratas, trabalhistas e independentes, como Dominic Grieve. Já nas eleições gerais de 2024, Grant apoiou Carla Denier, do Partido Verde, para o cargo em Bristol Central. Ele a admirava profundamente por sua integridade e por sempre agir no interesse público. Além da política, Hugh é apaixonado por esportes. Desde jovem, envolveu-se em rugby e futebol e permanece um ávido torcedor do Fulham Football Club. Também acompanha o clube italiano Como e tem grande interesse em tênis e sinuca. Grant também está amplamente envolvido em atividades beneficentes. Ele apoia diversas instituições, incluindo a instituição de caridade DIPEX, especializada em informações sobre saúde, e a Fundação Finvola, que auxilia adultos com dificuldades de aprendizagem. Desde a morte de sua mãe, em 2001, Grant arrecada fundos para organizações como Marie Curie Cancer Care e Pancreatic Cancer Action. Em dezembro de 2023, ele passou o dia de Natal servindo refeições a idosos da comunidade, demonstrando seu compromisso em combater o isolamento social. No dia 27 de junho de 1995, Hugh Grant esteve envolvido em um grande escândalo ao ser preso em Los Angeles. Ele foi detido durante uma operação policial ao longo da Sunset Boulevard, enquanto recebia sexo oral de uma prostituta de Hollywood chamada Divine Brown, em local público. A prisão virou notícia internacional, especialmente por ocorrer apenas 2 semanas antes do lançamento de seu primeiro grande filme de estúdio, 9 Months. Ele estava escalado para promover o filme em programas de televisão nos Estados Unidos, incluindo The Tonight Show with Jay Leno. Grant não tentou evitar o assunto nem inventar desculpas ao aparecer no programa de Jay Leno. Quando confrontado com a famosa pergunta de Leno, "O que diabos você estava pensando?", Zrenia Grant respondeu sinceramente, "Acho que você sabe na vida o que é bom e o que é ruim, e eu fiz uma coisa ruim, simples assim." Sua honestidade surpreendeu muitos espectadores. Além da repercussão pública, Grant também enfrentou consequências legais por seus atos. Ele não contestou as acusações, optando por não levar o caso ao tribunal. Por isso, foi multado em $1.180 americanos, recebeu uma pena de 2 anos de liberdade condicional sumária e teve que frequentar um curso sobre prevenção da AIDS. Apesar da humilhação, Grant assumiu totalmente suas ações, e muitas pessoas admiraram sua disposição em aceitar as consequências sem tentar negar ou encobrir o ocorrido. Grant também participou do programa Larry King Live, onde Larry King tentou explorar mais profundamente os sentimentos e pensamentos do ator. King insistia para que ele entrasse em sua psicologia, mas Grant recusou, dizendo não estar interessado em psicanálise. Ele afirmou considerar isso mais como um tipo de síndrome americana, explicando que era antiquado nessas questões. Grant também disse claramente a King que não precisava pedir desculpas pelo que tinha feito, o que agradou muitos telespectadores pela franqueza. A CNN chegou a afirmar que a abordagem direta e honesta de Grant, sem apelar para desculpas comuns ou reclamações, foi muito bem-vinda em um período em que muitos recorriam a abusos do passado como justificativa para seus erros. O radialista Scott Shannon chegou a afirmar que Grant enfrentou toda a situação com leveza e bom humor, lidando com o escândalo com uma mistura de sinceridade e ironia.
Embora o incidente tenha sido humilhante para ele, a resposta honesta e humilde de Hugh Grant revelou um lado diferente do ator. Grant não tentou esconder o ocorrido, e sua abordagem direta e sem desculpas lhe rendeu algum respeito do público. Mais tarde, em abril de 2007, Grant envolveu-se em outra questão legal, quando foi preso após o paparazzo Ian Whittaker acusá-lo de agressão. Grant nunca comentou o caso publicamente, e após investigação, as acusações foram arquivadas pelo Ministério Público Britânico em junho daquele ano por falta de evidências. Grant permaneceu em silêncio sobre o incidente e nenhuma outra ação legal foi tomada. Esses dois eventos marcaram momentos difíceis na carreira de Hugh Grant. Entretanto, a maneira como ele os encarou, especialmente sua honestidade e capacidade de assumir responsabilidade, conquistou-lhe certa admiração, apesar das circunstâncias adversas. O escândalo das escutas telefônicas. Em abril de 2011, Hugh Grant voltou às manchetes com um artigo que escreveu para o jornal New Statesman, intitulado The Bugger Bugged. O artigo baseou-se em uma entrevista gravada secretamente que ele conduziu com Paul McMullen, ex-paparazzo e jornalista do tabloide News of the World. Durante essa conversa, McMullen revelou detalhes chocantes sobre as atividades ilegais de escutas telefônicas feitas por editores do jornal, incluindo Andy Coulson. McMullen afirmou que altos políticos britânicos, desde Margaret Thatcher até David Cameron, estavam cientes dessas ações ilegais. Ele ainda sugeriu que a amizade próxima entre Cameron e Rebecca Brooks, ex-editora do News of the World, explicaria a falta de atitude do primeiro-ministro sobre o problema. Além disso, McMullen afirmou que a polícia aceitava subornos de repórteres de tabloides, o que explicaria sua falta de interesse em investigar as escutas telefônicas. O artigo de Grant atraiu grande atenção por sua natureza sensacional e pelo inédito papel de uma celebridade confrontando um repórter de tabloide. O caso ganhou ainda mais notoriedade quando foi descoberto que a caixa postal da adolescente assassinada Millie Dowler havia sido acessada, com mensagens apagadas, prejudicando a investigação. Essa revelação causou indignação pública e colocou Grant no centro da luta contra o império midiático de Rupert Murdoch. Em 2018, o grupo Mirror Newspapers pediu desculpas públicas a Grant e outras figuras públicas por seu envolvimento no escândalo das escutas. Grant recebeu uma indenização significativa da empresa e doou o dinheiro para o grupo de campanha de imprensa Hacked Off. Em 2024, Hugh Grant revelou ter chegado a um acordo com o grupo News Group Newspapers, proprietário do jornal The Sun, sobre escutas telefônicas e invasões a seu quarto de hotel. Ele afirmou que lhe foi oferecido um valor alto para resolver o caso fora dos tribunais, já que um julgamento poderia custar milhões. O jornal negou as acusações. A relação de Hugh Grant com colegas de elenco. Em 2018, Hugh Grant comentou sobre algumas tensões vivenciadas com colegas de elenco, incluindo Robert Downey Jr. e Drew Barrymore. Grant explicou que ele e Downey Jr. não se entenderam durante as filmagens, afirmando: "Downey me odiava. Ele olhou para mim uma vez e quis me matar. Fiquei devastado." Após confirmar essa rivalidade bastante divulgada pela mídia, Downey respondeu pelo Twitter, pedindo desculpas publicamente pelo ocorrido. Grant o perdoou, acolhendo-o novamente como amigo. Grant também comentou sobre sua experiência ao trabalhar ao lado de Drew Barrymore no filme Letra e Música. Ele reconheceu que eles realmente não se entenderam bem durante as gravações. Segundo Grant, ele e Drew eram simplesmente pessoas muito diferentes. Grant descreveu Barrymore como alguém muito de Los Angeles, enquanto ele era mais um londrino mal-humorado. Apesar da tensão, ele afirmou que a química entre eles na tela foi muito boa, acrescentando que, às vezes, a tensão gera uma energia interessante.
Com o passar do tempo, Grant e Barrymore fizeram as pazes e hoje estão em bons termos. Inclusive, Hugh chegou a participar como convidado do programa de Drew, o Drew Barrymore Show. Grant mencionou ainda outras atrizes com quem teve problemas no passado, como Julianne Moore e Rachel Weisz. No entanto, durante sua participação no Graham Norton Show, ele brincou dizendo que talvez tivesse mencionado Weisz apenas por brincadeira. De maneira positiva, Grant elogiou várias de suas co-estrelas femininas, como Sandra Bullock, Sarah Jessica Parker e Meryl Streep. Sobre Meryl, com quem atuou em Florence Foster Jenkins, ele afirmou ser uma verdadeira gênia. Além disso, descreveu Renée Zellweger, sua colega em O Diário de Bridget Jones, como absolutamente encantadora. Embora seus primeiros encontros com muitas co-estrelas tenham sido difíceis, Grant mantém um grande respeito por diversas colegas da profissão. Elizabeth Hurley, falando sobre o término com Hugh Grant. Hugh Grant e Elizabeth Hurley formaram um casal extremamente popular, com uma longa relação de idas e vindas, mas ambos tinham suas razões para explicar o fim do romance. Em uma entrevista descontraída ao programa Watch What Happens Live com Andy Cohen, Hugh Grant afirmou que o lado romântico do relacionamento simplesmente se dissipou. Ele complementou dizendo que, apesar do fim da relação amorosa, Elizabeth continuava sendo sua melhor amiga e a primeira pessoa que ele ligava quando estava em apuros. Elizabeth Hurley também participou do mesmo programa, apresentando uma versão um pouco diferente sobre o término. Ela concordou que os dois ainda eram bons amigos, mas esclareceu que não foi apenas a paixão que desapareceu. Segundo Elizabeth, Hugh era frequentemente mal-humorado, o que passou a incomodá-la bastante. Ela comentou: "Ele realmente me irritava, quero dizer, eu o adoro, mas ele é extremamente irritante." Elizabeth revelou que até os seus amigos tinham um apelido para Hugh devido ao seu mau humor. "Meus amigos o chamavam de Grumpo Stiltskin. Ele é muito rabugento." Hurley deixou claro que até gostava um pouco do mau humor dele, mas não o tempo todo. Andy Cohen brincou dizendo que ele também gostava, ao que Hurley respondeu: "Sim, mas não 24 horas por dia." Apesar das características que levaram ao rompimento, ficou claro que Hurley e Grant mantiveram-se próximos e solidários ao longo dos anos. A relação evoluiu para uma amizade sólida, e eles continuam a demonstrar respeito mútuo, mesmo que o amor romântico tenha acabado. A relação entre Elizabeth Hurley e Hugh Grant não durou para sempre como casal, mas permaneceu algo especial. Uma amizade forte e duradoura. Após mais de uma década juntos, suas carreiras seguiram caminhos separados. Ambos viram suas carreiras florescerem, enfrentaram escândalos públicos e amadureceram como pessoas. Durante todo esse tempo, continuaram amigos, provando que respeito e afeto não precisam desaparecer quando o romance termina. A separação não foi dramática ou amarga. Simplesmente perceberam que haviam se distanciado um do outro. Ambos foram honestos sobre suas diferenças, brincando até mesmo sobre elas em entrevistas anos depois. Hugh e Elizabeth seguiram suas vidas com novos parceiros, mas sempre se apoiaram, seja incentivando o trabalho um do outro ou dizendo palavras gentis publicamente. Hoje, o relacionamento deles é um lembrete de que relações podem crescer e se transformar positivamente. Terminar uma história de amor não significa encerrar algo especial. A história de Elizabeth e Hugh mostra que, muitas vezes, as relações mais duradouras não são aquelas movidas apenas pela paixão, mas sim aquelas baseadas em compreensão, perdão e um amor que permanece bem depois que as manchetes se vão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um grande joinha. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este, com histórias reais sobre os maiores romances de Hollywood. Clique também no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir.